Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje eu vou fazer uma atualização da Cosan, empresa que eu tô de olho. Então um vídeo aqui um pouquinho egoísta. De vez em quando eu posto esses vídeos que são mais aplicáveis ao meu interesse próprio aqui. Vamos falar sobre Cosan. Pessoal, no vídeo de hoje, numa apresentação institucional rápida para vocês, as pautas serão Cosan, em quem ela investe, os mercados que ela participa. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a Compass. Depois nós vamos aqui para a Moove, da Moove passamos pela Rumo, da Rumo caímos na Raízen, tá? E toda a onda aí do hidrogênio verde, né? O etanol de segunda geração, aquela coisa toda. Olhamos para a segmentação geográfica e com toda essa apresentação institucional, é uma empresa que nos últimos 2 trimestres reportou prejuízo. E aí, vale a pena ou não? E que hoje, pessoal, dia 28 de setembro, dia que, o Ibovespa aqui respira no pontinho lá dos 114,790, o Ibov à vista no 113,700, então gerando um pouquinho de credibilidade para o meu vídeo macro do final de semana da Itaúsa, que eu sempre falo do Ibov, né? A Cosan, ao contrário, não subiu, não foi um dia muito interessante para a Cosan. Então vou passar para vocês que sim, né? A dívida, a abertura de juros fez a bolsa sofrer, a dívida e uma nova emissão, inclusive de dívida da própria Raízen, fez aí os papéis balançarem, tanto de Raízen como de Cosan, pessoal. Mas eu acredito, tá? E vou falar para vocês ao longo do vídeo, que nem juros tem muito para onde ir, o nosso tem muito para onde abrir, tão pouco. Quando a gente olhar aí para o valuation, né, um pouquinho ali de juros e o que mais tange ali a receita da Cosan, tá? Eu vou trazer uma dinâmica muito mais copo cheio do que copo vazio. Tá? E terminamos, como sempre, aqui falando se ela bateu ou não o CDI e com análise técnica. Então o Brunão vai passar alguns pontos aqui que eu estou namorando. Falei para vocês, região laranjinha continua sendo a região da entrada do desconto. E eu naquela busca, né, de estudar, de ver quais seriam ali os principais alvos para outubro e novembro, vou compartilhar para vocês, pessoal, quase que uma alocação tática. Então, se você não quer investir para longo prazo na Cosan, esse vídeo aqui também vai servir para você, pelo menos eu espero que sirva, né, para você de curto prazo, né, onde olhar, para onde vamos e quais seriam as dinâmicas do preço, que é isso que a gente está de olho agora. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, então, disclaimer na telinha. No disclaimer, convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. O clube agora tem escritório de investimentos, pessoal vinculado a Genial, então já deixem um joinha e também vejam na descrição o link, caso você não tenha um assessor ou uma assessora. Pessoal aqui de Jundiaí agora, parceria com o Clube dos Dividendos, eu que diretamente estou conectado a esse escritório, link na descrição. Certo, pessoal? No mais, ative as notificações porque, de fato, aqui no clube, pessoal, são 2 vídeos por dia no YouTube. Vamos lá, pessoal. A Cosan é uma alocadora de recurso, uma holding, assim como Itaúsa, e vocês sabem que eu sou fã da Itaúsa, mas se eu olhar pela alocação por alocação, e eu não vou falar aqui nem da Terras, tá? E nem da Vale, senão o vídeo fica muito comprido, não. Então eu vou falar da Compass, da Rumo, da Raízen, da Moove, tá? Da gestão de terras com excelência que eu já comentei no vídeo anterior, aqui é muito legal, uma participação já interessante do EBITDA da companhia, tá? Já passa de 1 bi ano. E a Vale recentemente mandou bala e ela pegou ali 4,9% da Vale. Então tem posição nas ações da Vale. Essa alocação de recurso, hoje, pessoal, eu acho até mais interessante. Né? São ativos que não são replicáveis, né? Eles colocam ali irreplicáveis, né? E que tem tudo a ver com a geografia e a natureza, vamos assim dizer, clima brasileiro. Então eu gosto de infraestrutura. A gente está falando de distribuição de gás, de logística ferroviária, tá? Nós estamos falando também aqui de geração de energia, como é o caso da Raízen, tá? Estamos falando de uma mineradora gigantesca com posição em ações e uma gestora de terras, praticamente isso. Então acho que está muito conectado aqui com agro, infraestrutura, logística e geração de energia, tá? Coisas que o Brasil vai muito bem, tá? Então em termos de alocação de recursos, os ativos da Cosan, pessoal, eu acho óbvio, né, que a gente vai falar da Itaúsa, vai ter o Itaú, é um baita de um ativo. E vai ter empresas que eu gosto ali também, muito conectada com distribuição de gás também, mas tem a Dexco, tá? Alpargatas eu já acho mais ou menos, mas ainda assim tem um poder de marca muito importante. Mas olha, é tete a tete, é pau a pau, Cosan e Itaúsa. A Cosan recentemente me mandou muito bem aqui nessa alocação, na minha opinião, tá bem interessante. E se você não for um cara que quer alocar diretamente na Raízen, diretamente na Rumo ou na Vale, tá? Você quer diversificar? Para bem, para bom. Você vai ter um retorno menor, porque você está diversificando,
mas você vai ter um risco menor também. Tá? Mas eu acho que é muito interessante olhar para geração de energia, gestão de terra, transição energética, logística, tá? E mineração aí com a Vale. Esses são os mercados aí da Cosan. Então esse vídeo sempre vai falar com o copo meio cheio, porque eu acho que a empresa está descontada, tá interessante. Tá? Óbvio que os 2 últimos trimestres de prejuízo não ajudaram, tá? Mas nós temos um entrevero aí com a Índia, infelizmente, né? Então a produção de açúcar foi cortada ali, a exportação de açúcar, né, foi pausada. Isso deve trazer um terceiro trimestre já bom, principalmente para a Raízen, e aí a Cosan pega a reboque. E nas outras empresas, pessoal, eu vejo ali boa expansão para a Rumo, mas antes de falar da Rumo, falando com a Comgás, né, muito conectada aí com o portfólio Centro-Sul. Então tem vasta posição na distribuição de gás. Então muito interessante aqui, e tem novas conexões aí da Sulgás e também da Serra Gaúcha. Tá? Há algumas concessões importantíssimas como a Compagás, mais de 30 anos aqui. Então tem no coração aqui do Centro-Sul, né, a facilidade de você ter receita já recorrente aí por 30 anos. Então é um mercado estável, é um mercado muito bom e que paga dividendos aqui para a Cosan, que nos distribui depois. Tá? A Moove, pessoal, aqui é onde ela tem capilaridade europeia, capilaridade também nos Estados Unidos, América do Norte, que são os seus lubrificantes. Tá? O Mobil aí, quem é chegadão em carro, eu sou um Zé Mané, mas aqui eu quero destacar só a sua capilaridade geográfica, sendo que no Reino Unido tem 5% aqui o seu lubrificante, nos Estados Unidos 3%, Bolívia, Paraguai e Brasil aqui. O Brasil tem uma posição muito boa, né? 20%. Tá? Eu creio que seja América Latina aqui com 8%, ou talvez Bolívia e Paraguai 8%, tá? Se somados. Então é uma companhia que tem essa capilaridade Europa, Estados Unidos e Brasil junto com a América Latina, que é o que traz, né? Quando a gente olha aqui para a segmentação geográfica, é o que mais diversifica, né, a sua receita. Tá? Nós temos aí Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha, outros. Tá? Brasil principal com 86% seus lubrificantes. Tá? Pessoal, da Mobil a gente vai para aqui a Moove, né? A gente vai para a Rumo, nem preciso dizer, e há grandes projetos de expansão. Então você que acredita aí na expansão das nossas exportações do agronegócio, a Rumo é o principal meio de transporte, o mais seguro, o mais barato, pessoal, e tem projetos de expansão. Tá? Tem projetos de expansão que devem colocar a Rumo em outro patamar daqui a 2 a 5 anos, e o setor está se modernizando. Tá? Assim como concessão de rodovia, concessão de ferrovia também está andando um pouquinho mais acelerado. Uma pena, eu sempre digo isso, né, que a gente não tem ali o mesmo para transporte de pessoas, né, não só de carga, mas parece que de carga andou, está acelerando. Tá? E nós temos, caso você queira participar também de logística, agora hidroviária, né, tem outra companhia, né, a Hidrovias do Brasil, também é uma companhia interessante, tá? Para você olhar, quem gosta de logística e infraestrutura, a Rumo é um colosso, pessoal. Tá? Então as malhas em extensão aí do Mato Grosso vão super ficar de olho. Eu acho que tem ali um bom potencial de aumentar ainda mais, né? Você aí conectado com milho e soja, sempre com o destino China ou por parte do destino China. Tá? Depois a gente pula para a Raízen. Então você que está aí o etanol de segunda geração, já postei aqui, né? A bioeletricidade, tem também o próprio hidrogênio verde, né? O combustível de avião. Então aqui, pessoal, tá a geração de energia que, se não for do presente, se não for do futuro, perdão, do mundo, muito provavelmente vai ser o futuro da América Latina ou o futuro do Brasil, porque a gente é autossuficiente aqui. Cana vai muito bem, então ela que utiliza caldo da cana, o bagaço e a palha, tá, para fazer aí energia, basicamente isso. E ela pode ficar tradando, né? Quando o açúcar está alto, vende mais açúcar, quando o etanol está alto, vende mais etanol. E em um futuro muito próximo, né? Eles chamam aqui de quarta onda. Né? Nós estamos aqui da segunda para a terceira onda, né? Que é o biogás, biometano e o etanol de segunda geração, que já está rolando, né? Mas a expansão vem de 2024 para frente. E a quarta onda seria aqui todos esses mercados. Tá? Aqui boa parte aqui eu não conheço, mas o mais sexy do momento é o hidrogênio. Né? Sempre, já tem até na apresentação institucional, tem lá o hidrogênio, etanol, hidrogênio verde, primeira estação de H2 do mundo, né, de hidrogênio H2 do mundo a partir do etanol.
Tá? Então é o hidrogênio verde e amarelo, não é só o verde, mas também o amarelo. Então isso pode pegar, isso pode levar a Raízen a ter uma posição de destaque, tá? A primeira produtora de etanol do mundo a receber a certificação Corsia. Isso aqui deve ser para aviação, né? Então tem ali algumas avenidas de crescimento. Não é uma empresa redondinha ainda, a Raízen, mas é uma gigante, tá? Então caso encaixe azeite e os seus investimentos, principalmente, pessoal, na terceira onda aqui no etanol, segunda geração, se funfar, pessoal, uma empresa que vai sair na frente e de novo, né, é um ativo não muito replicável, tá? Porque a infraestrutura dela já é grande, se der certo, tá? Vai ser difícil replicar. Então fica interessante, acho que pode aí ter uma avenida de crescimento para a própria Cosan. Se você quer investir especificamente na Raízen, ela abriu capital recentemente, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ela. Qual que é o problema da Cosan, pessoal? Tá rolando uma alavancagem um pouco azeda. Então, ela, durante a abertura de juros que nós vimos nesses últimos 2 meses, tá? Essa abertura de juros aqui se deu em julho, pessoal. Tá? Julho estabilizou juros e aí nós tivemos uma abertura. Eu considero já um bom alvo para parada de abertura. Tá? Bateu aqui, esse alvo sempre estava sendo compartilhado com vocês. É o alvo, pessoal, da pré, durante e pós-eleição. É o alvo da PEC Kamikaze, é o alvo também da PEC dos precatórios. Tá? Então eu não vejo problema no curto prazo fiscal maior do que rolou nessas 3 PECs. As 3 PECs foram bem bombásticas para o fiscal. Então para mim não faz muito sentido a gente voltar lá, revisitar no curtíssimo prazo, com commodities subindo, dólar estável, ou pelo menos assim num patamar que é interessante para as exportadoras, R$ 5,00, 4,80, 5,10, 4,70. Então eu vejo que o fiscal por hora, a arrecadação vai surpreender, o PIB deve surpreender também, e por hora eu acredito muito mais numa estabilização da nossa curva. Então essa estabilização tem o seu fundo aqui em 9,75, 9,50, é uma curva, pessoal, para 2027. Então vamos dizer assim que a Faria Lima não tem muita expectativa que nossos juros caia muito abaixo dos 10. Então para 2027 tudo bem, tem um piso ali nos 9,75. Para 2025, dependendo do nuance aí da nossa economia, esses juros pode fechar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Dos 9,75. Mas acho um bom patamar, tá? Para estabilização. Então a nossa curva de juros, a Selic está em queda, certo? Selic em queda. Agora, a Selic em queda não está correlacionada diretamente com a curva de juros em queda. E a curva de juros subiu. Os últimos 2 cortes do Roberto Campos, a curva de juros abriu. Tá? E por isso que você viu sua small cap sofrendo, Magalu, aquela coisa toda, com dificuldade, e a própria bolsa. Tá? Não só a nossa curva subiu fazendo a bolsa sofrer, mas subiu por causa do externo, porque a curva de juros americana subiu. Tá? Então, de certa maneira, pessoal, a gente meio que foi o rabo do cachorro. É bem verdade que agosto, sim, é um mês do desgosto, difícil. Setembro, lá nos Estados Unidos, é o pior mês para o S&P, mas a gente passou por ambos. Tá? Então agora é o momento de, dar uma respirada, torcer ali para dados continuarem interessantes chineses, para os Estados Unidos permanecerem numa estagflação, tá? E se possível a Europa dar uma recuperadinha, jogar para fora o perigo de recessão, tá? Para não repetir uma Grécia de 2011, 12 ali. Esse cenário se concretizando, pessoal, é Emergentes Futebol Clube, tá? Porque commodities vão continuar em alta, tá? A inflação dos países ainda vai estar atrapalhando por causa das commodities, e isso é bom pra gente, a gente vende elas, tá? Então, a Cosan está extremamente conectada ali com agronegócio, geração de energia, então eu vejo ela não diretamente, né, conectada ali com o trade de commodities, mas é um trade de infraestrutura e é um trade Brasil interessante, tá? De uma empresa que ela própria fala, né? São ativos irreplicáveis. Então não acho que nossos juros aí muito longe, pode ir até os 11,50 aqui, já chegou nos 11,25. Tá? Então bateu no pontinho aqui, já fez tá fazendo uma caldinha essa semana. Então assim, me interessa olhar para essa curva fazendo zigue-zague sem direção. Tá, pessoal? Até um próximo grande dado macro, até mais uma notícia positiva de Brasília, por exemplo, alguma reforma, etc. Acho que nossos juros futuro vai ficar tranquilo. Tá? Então nesse momento, quanto mais próximo, deixa eu colocar aqui, quanto mais próximo do vermelho, do amarelo e do vermelho, mais barato vai estar a bolsa, mais interessante para se aportar. Quanto mais próximo, vou pôr aqui do azul, tá? Vou pôr um quadradão aqui também. Mais próximo do azul, tá? Dos 2 azuis aqui, vamos colocar. Mas o cenário para o terceiro e quarto tri é esse aqui,
tá? Não tô tão otimista assim pra gente ir lá pros 8,34. Quanto mais próximo do azul, opa, vamos diminuir um pouquinho o aporte. Então, bolsa é juros, juros é bolsa, eu faço assim, tá? No meio, aportes normais, nas extremidades aumenta o aporte aqui, diminui o aporte colar, certo? Bom, não é o papo de juros, né? É o papo sobre a Cosan. Então, ela está com déficit, né, pessoal? Então, o preço-lucro está baixo e o seu dividend yield é curto, por isso que ela não é sexy, né? O preço justo de Graham está em R$19,09, tá? Então, esse é o preço justo de Graham nesse momento. E os dividendos têm sido aí, de maneira consistente, em 43. 2021 foi o ano da inflação, então pulo ele, né? 37 a 43 centavos, tá? Eu vou pôr 43 centavos como preço teto, é o atual, inclusive. 43 centavos líquido, tá bom, pessoal? Dá em torno de R$7,16. Não tá interessante, tá negociando hoje a R$17 praticamente. Bateu o CDI, pessoal, com duras penas, mas bateu, tá? Não é uma empresa fácil, eu tenho aqui o histórico de 2006 para frente, então não é um histórico tão longo assim, mas é uma empresa que em ciclos de alta vale a pena. Por isso que o DNA da Cosan, como vocês estão vendo, né? Esse gráfico aqui, ele me mostra uma certa pegada tática nela. Não ainda tem grandes notas para ser holder, mas me interessa esse fundo feito em 2022, tá? Me interessa para buscar mais um ciclinho aqui de alta. Beleza? E esse ciclo, então, que eu vou buscar no gráfico, que tem aqui o grande protagonista, já foi tocado, 13,64. E agora o segundo protagonista está em 15,74. 16,32. E a região laranja é a região onde estamos em desconto. Tá? Estamos em desconto. Região cinza, perdemos o desconto. Esse é um gráfico mensal. Então estamos em desconto dos 18 e pouco, é isso? Do 17,80 aos 16,32, 16,56. E estamos caro dos 19,36 aos 21,14. Caros assim, estamos justos, vai? Caro barra justo. Então qual que é o movimento que eu busco, pessoal? Como tático agora, tá? Compras abaixo aqui do laranja. Objetivando, tá? Objetivando um único alvo. Vou pôr de laranja também aqui. Então compras aqui abaixo. Objetivando um único alvo aqui nos 19,36. Se possível mais uma compra aqui nos 15. E aí largo, tá? Se for tático nos 21,76 a 22,88. Acreditando num super ciclo, economia indo bem, pessoal, aí eu estou falando só de 29, 27, 35, 50. Tá? Aqui é a parte tática, é o perfil tático de quem gosta de tradar, etc. Sempre com risco 2022. Tá? O risco não pode estar nos 11,55, que é o ponto apocalíptico. O risco tem que estar em 2022, abaixo aqui. Agora, para o holder, tá? Eu considero o laranja o desconto. Eu tentaria comprar um pouquinho mais do que eu normalmente compro. E, bom, como ela é uma empresa muito apegada ali ao CDI, você pode fazer rebalanceamento aqui nos 21,76, tá? Objetivando aí uma volta aos 19,30 ou uma volta de novo aos 16, tá? Mas o super ciclo, ou o ciclo de 2020 para frente, tá gerando alvos em 29, 27, 35, 50. Aqui seria o mais coerente com essa tese que a gente não perde o fundo de 2022, tá? Seria o mais coerente para fazer realização de lucro. Tá tudo no meio aqui, você vai estar sendo meio sardinha, tá? Se você fizer. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.